Olá, tudo bem? Espero que esteja bem com você e sua respectiva família. Eu quero trazer uma reflexão a qual eu me atentei por esses dias, que se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 2 e no verso de número 9, se não me falha a memória, onde a esposa de Jó, ela diz uma frase forte. Ela diz dessa forma: amaldiçoa este Deus e morre. Forte, não é? Eu já vi muita gente criticando, muita gente pregando insistentemente contra a mulher de Jó. Mas vamos raciocinar um pouco. Quando o inimigo ele se apresenta a Deus e um diálogo se estabelece entre ele e Deus, o nome citado era Jó. Então, a situação que haveria de acontecer era para Jó. De um outro lado estava a esposa dele. Agora imagine se você, uma mulher dedicada ao seu esposo, vendo o marido próspero, tendo uma família feliz, filhos abençoados, obedientes, honrados, empregados que eram também abençoados, tudo ia muito bem. De repente, as coisas começam a acontecer em sequência. Perde seus filhos. Imagina-se uma mulher que teve que enterrar 10 filhos. Perde-se os animais e as coisas materiais vão se esvaindo. O marido que outrora saudável, inteligente, é observado por todos que ali estavam ao seu redor, agora é acometido em uma situação de desgraça total. Além disso, ainda fica doente. Eu imagino que quando a mulher olha e vê aquele homem chicochando com um caco de telha, com feridas, que a Bíblia vai nos informar que as feridas de Jó não eram só externa, era interna. Jó ficava com a boca aberta e a língua para fora, para que a sua língua ela não grudasse no céu da boca. O cheiro que era emitido por aquelas feridas era terrível. E quando a mulher ela tem essa visão ótica, nós vamos entender que a prova era para Jó e não para ela. E num ato de desespero, não que ela estava amaldiçoando Deus ou que ela estava falando contra Deus, mas foi um desabafo, um desespero de uma situação de quem não estava compreendendo o que estava acontecendo. E de repente ela olha e ainda vê o marido que estava adorando a Deus, e na cabeça dela, pois ele adora a Deus e Deus não responde. Então, num ato de desespero, num ato impensável, ela pega e profere esta frase. Nós temos que entender e começar a respeitar alguns pontos. Existem provas que vai ser para você e não para sua esposa. Existem provas que vai ser para sua esposa e não para você, para os filhos, e assim vai. Provas individuais. E quando nós observarmos tais situações, devemos pensar antes de apontarmos, de criticarmos ou de falarmos alguma coisa. Controlar as emoções é muito difícil, uma situação neste nível. Mas uma coisa nós temos que aprender. Somos cristãos, acreditamos em Cristo, então nós temos que ter um entendimento que em toda situação Deus estará sempre no controle. Ela falou como uma louca, porém eu vou entender que Deus compreendeu a expressão daquela mulher, e nós também temos que compreender isso, um ato de desespero. E quando chegar este momento de desespero, tomarmos cuidado, pedimos a Deus para que dê o controle das situações que nos rodeiam, para que podemos então enfrentar os dias maus com serenidade e compreender quando aqueles que estão ao nosso redor estiver passando por um processo, sabemos respeitá-los e orar a Deus, ao invés de abrirmos a nossa boca para apontar e criticar. Que possamos ter essa compreensão. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra. E até mais.